temos o grande privilégio de fazermos parte da história desta comunidade, de termos como padroeiro este santo que tanto inspirou o mundo e inspira cada um de nós. Nós, frades franciscanos, também somos tomados de imensa alegria de neste dia podermos celebrar nosso fundador, aquele que dá sentido à nossa consagração de cada dia e nos envia pelo mundo a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. São Francisco foi um dos santos mais admiráveis de todo o tempo. Prova disso é que, além de todos os católicos que o reconhecem com todos os graus da santidade, muitas pessoas de outras religiões veem em Francisco um homem diferenciado, um homem de fato usado por Deus para transformar as realidades que haviam no mundo de guerra. Um homem da paz, que é tocado por uma experiência com Deus e resolve abandonar tudo para segui-lo. Celebrar São Francisco é desejar também que sejamos tomados por toda essa paz, por todo esse desejo de fraternidade, de amor, de caridade uns para com os outros, um desejo de misericórdia e, ao mesmo tempo, um desejo de espalhar no mundo aquilo que Deus quis que fosse espalhado no mundo, que era o Evangelho, para conduzir todos os homens à eternidade. São Francisco foi um homem muito amado por Deus. É por isso que Deus revelou na vida dele muitos mistérios. Na vida de Francisco, Deus apareceu de muitas formas, de maneira simples, mas de maneira muito direta. E um dos grandes fatos da ação de Deus na vida de Francisco foi o acontecimento da impressão das chagas. São Francisco, quando recebe em seu corpo as marcas de Cristo, ele diz para o mundo que daquele dia em diante não perturbem mais a ele, assim como São Paulo tinha dito, não incomodem mais a ele, não queiram mais tirar a vida dele de um ideal, porque ele trazia a partir daquele momento em sua vida para sempre as marcas do Senhor. Toda a nossa caminhada cristã, ela se dá em razão de uma consagração a Deus. E quando nos consagramos ao Senhor, nós queremos que tudo a partir daquele dia seja conforme a vontade dele na nossa vida. E a graça de Deus é sempre um mistério. Nós nos colocamos na caminhada, pedimos para que Ele nos abençoe, para que Ele cuide de nós, e não há urgência mais necessária nos nossos dias, senão esse cuidado que tanto São Francisco desejou de combater o ódio com amor, de levar a paz onde tinha guerra, de dar quando na verdade não se tem muito a oferecer, mas ter uma vontade de ajudar a outras pessoas, de amar quando não se é amado. E é muito mais nobre, é muito mais feliz uma pessoa que tem o coração assim, o coração bom. E o mundo sente saudades de Francisco, como afirmou o Papa João Paulo II, de um homem de paz, de um homem de Deus, de um homem de bem, que por onde andava não desejava outra coisa senão levar alegria para as pessoas. Gostaríamos todos nós que no nosso caminho, que na nossa vida, ao nosso lado, tivessem pessoas como Francisco, que inspirou tantos a segui-lo, inspirou tantos a amar a Jesus, inspirou tantos a abandonar coisas que pareciam tão essenciais para viverem conforme um ideal evangélico, um ideal de despojamento total a Cristo. O que São Francisco se tornou para o mundo é o que, na verdade, cada um de nós precisa desejar se transformar também. Ser um outro Cristo nas realidades que vivemos,
nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos convívios sociais. Ser um outro Cristo é sempre buscar em tudo que a graça de Deus não só aconteça em nós, mas também que realize um bem na vida de outras pessoas. São Francisco revela pelo seu ideal de pobreza, de simplicidade, de humildade, ele revela que não se precisa de muito para ser feliz. Que quanto mais nos lançarmos à vontade de Deus, mais abençoada e protegida será a nossa vida. Que enquanto quisermos contar com as nossas forças, com as nossas capacidades, mais insatisfeitos seremos. Mas à medida em que desejarmos, de fato, abraçar aquilo que é a graça de Deus e a vontade dele, viveremos dessa forma, de forma protegida, abençoada, conforme São Francisco irradiava pelo mundo. Ele era um homem livre, e a liberdade e a espontaneidade de Francisco era justamente em razão de ele perceber que Deus agia em toda a sua vida e que todas as coisas que ele haveria de viver, haveria o dedo de Deus, haveria o cuidado de Deus. É por isso que Francisco era um homem sempre alegre. Não reclamava, não se lamentava com as dificuldades da vida, mas dá um passo na certeza do cuidado de Deus. Não é fácil vivermos assim. No mundo de tantas aflições, no mundo de tantas dificuldades, numa realidade de muitas dores, de muitos sofrimentos, não é fácil vivermos completamente alegres, como Francisco. Mas ele nos ensina que mesmo quando se recebe as chagas, mesmo quando se é crucificado, pode-se olhar também para o que Deus realiza a partir de uma perseguição, a partir de uma via dolorosa, de uma via de sofrimento. Os sinais profundos que acompanham a vida de Francisco servem hoje para nós por motivo de alegria, por percebermos que foi possível na vida de alguém a graça de Deus se realizar tão plenamente. E esse ideal de Francisco, como sabemos, foi abraçado por muitas pessoas. Há quase 1000 anos, o ideal franciscano está no mundo e a cada dia mais pessoas se identificam mais com esse ideal de Francisco. Se nós fizermos uma pesquisa, veremos que São Francisco é uma das personalidades mais conhecidas da história, justamente porque ele quis que a bondade de Deus que se revelou na vida dele fosse conhecida no mundo. E quando alguém reconhece a bondade de Deus e deseja que a bondade de Deus se espalhe, aquilo que é de Deus vai se derramando ainda mais na vida daquela pessoa. Então, quando o homem é bom, generoso, quando se tem um bom coração, quando se tem um olhar sempre esperançoso para as coisas, quando se tem um desejo de viver daquela forma que a imagem de Francisco está, guardando tudo no coração e desejando que tudo que passe por nós possa até confundir os poderosos do mundo, nós queremos que a sorte daqueles que alcançaram a eternidade se antecipe na nossa vida. São Francisco antecipou a alegria da eternidade. Ele viveu aqui na terra aquilo que ele haveria de viver no céu. A alegria dele se traduz porque ele quis acreditar que ele já podia aqui experimentar Deus em plenitude. Todos nós também podemos experimentar Deus em plenitude. Não foi fácil para Francisco, mas ele alcançou as glórias dos altares. Não foi fácil para ele abandonar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, tudo aquilo que ele tinha como ideal na sua vida. Mas sempre que se abre mão de um ideal por uma coisa de Deus, tudo se torna melhor para nós. Então, quando nós nos decidimos de fato pelo que é de Deus, ninguém compreende a nossa caminhada. Por isso que muitos nos questionam: por que você vai tanto à igreja? Por que você reza tanto? Por que você é uma pessoa que vive buscando essas coisas? Só compreende quem está vivendo. Então, quanto mais se vive, mais se deseja. Quando só se olha de longe o ideal cristão, tudo parece um pouco mais complicado de se viver.
mas quando se está perto, quando se está dentro, quando se está vivendo o que de fato é o cristianismo, mais vontade temos de viver tudo isso. E tenho certeza que este santo, que é o santo dos menores, dos humildes, haverá de interceder por cada um de nós. Deus sabe qual é o instrumento de paz que Francisco hoje realiza para nós. Qual é o desejo mais profundo da nossa vida para que triunfe em nossa vida a paz de Deus. Eu quero entender, a partir dessa solenidade de hoje, a partir das leituras, a partir dessa sequência que de forma tão bonita contou toda a história de Francisco, eu quero entender que o Senhor tem um ideal para nós de muita paz. Que deixemos então tocar pelo ideal de vida franciscano, que Ele renove sempre em nós o desejo da fraternidade, da paz, o desejo de contemplar a eternidade, que como Francisco acreditou, nós possamos acreditar. Eu desejo a todos uma feliz e abençoada solenidade de São Francisco. Saúdo de modo singular todos os membros da UFS, que neste dia também celebram o seu pai fundador. Trago o abraço dos demais freis, Oslan, Rômulo, João Batista, a toda essa comunidade de São Francisco, e que de fato, sempre neste lugar, ele venha realizar muitas obras boas em nossa vida. Parabéns a vocês por celebrarem o padroeiro, que nunca falte em vocês o que sempre foi abundante na vida de Francisco, que foi então essa proteção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E demos a São Francisco uma gloriosa salva de palmas.